boas tardes a todos. Esta são um ponto de encontro que hoje trata da estratégia face às alterações climáticas no novo PDM de Lisboa. Vai ser orador uma das pessoas que diretamente envolvidas, o Sr. Guilherme Malpaz, que há bocadinho já descobri o seu dinossauro, ele era muito bom. Eu depois expliquei porquê. Ora bem, o tema das alterações climáticas já foi várias vezes abordado de uma forma direta aqui, nestes pontos de encontro, e de uma forma indireta tem havido da minha parte pelo menos muitas referências. Tudo isso está no site, as intervenções feitas estão no site da Lisboa Nova, muitas delas. Desde pelo menos, eu lembro da primeira intervenção feita aqui, aliás, por mim, é de 2007, antes da Conferência de Copenhague, e algumas das afirmações aqui quase que mereceram, quase que deram tareia. E isto tem a ver de mostrar. Há várias religiões. A partir do momento em que as religiões clássicas desapareceram, apareceram outras. E o clima é hoje ele próprio uma religião sobre múltiplas facetas. Sucede que, quando eu assumi a presidência, digamos, funções de presidência na Lisboa Nova, uma das tarefas que nos foi incumbida foi o planeamento estratégico, energético e ambiental para Lisboa durante o mandato. Portanto, foi a Lisboa Nova que elaborou esse plano, a Estratégia de Lisboa. Foi aprovada depois pela Câmara, ainda no mandato anterior, e que, portanto, se tornou exatamente um documento oficial. A estratégia, nos seus conceitos da altura, eu devo dizer que a estratégia antecede, quase um ano, creio eu, a famosa Conferência de Copenhague do Clima. Era aquela em que, estão recordados, era algo que uma sessão, uma conferência na qual, estão lembrando, o primeiro-ministro inglês, na altura, Brown, declarou solenemente perante as câmaras que tínhamos 6 semanas para salvar o mundo. Portanto, estamos perdidos, e de facto estamos perdidos, não por essa razão, mas por outras. Porque ela achava que ele chegava a acordo ou então era isso que ia acontecer. Ora bem, a estratégia, eu tive grandes responsabilidades nela, tinha que, eu estou a pôr então um enquadramento, porque é neste que no fundo se vai situar. Por um lado, por um lado, a estratégia tinha que estar de acordo com as grandes opções nacionais que se assumiram relativamente aos famosos 20-20-20, são, que era a história, 20% de redução de CO2, 20% de energias renováveis, 20% de eficiência energética, até 2020. A par disso, tinha havido dentro da mesma onda, liderada pela Europa, o chamado Pacto dos Autarcas, que se propunha ultrapassar todos esses valores. E por isso, o Pacto dos Autarcas, de novas organizações, nós temos a embaixada a assistir ao compromisso, de facto, houve muita gente que participou, etc. Houve uma série de iniciativas nessa área. Ora bem, na altura, eu, em qualquer que seja o cargo que exerço, nunca esqueço a minha função básica, que é ser professor, ou ter sido, ainda para mais professor de termodinâmica. E eu sei termodinâmica, levanta logo, deixa-me agora clarificar a questão, uma questão elementar. Que a maior parte das pessoas tiram conclusões definitivas sem nunca bem pensarem o que é que estão a falar. Como as alterações climáticas se baseiam todas na ideia perfeitamente inculcada que a temperatura média global tem estado a subir, o que não se verifica há 16 anos. A primeira pergunta que deveríamos fazer é o que é isso, uma temperatura média? Vamos dar um exemplo. Imagina que tenho este copo que está, imaginemos neste momento, a 20 graus. Imaginemos que tenho esta jarra que está a 30. Tenho aqui um termómetro e outro. Qual é a temperatura média destes dois? Posto de outro modo, eu tenho um termómetro em Lisboa, tenho um termómetro no Porto. Baseado nisto, qual é a temperatura média em Portugal? Em si mesmo, reparem, para que se possa fazer uma média, espero que no ensino mais básico se saiba
que se somam as parcelas e se divide pelo número de parcelas. O que sucede é que nós não podemos somar temperaturas. Se eu tiver aqui 20 e ali 30, a soma das duas não é a média desta soma. Ora bem, mas é isto que se faz quando se fala da temperatura média global sem classificar um pouco melhor. Claro, tem outros componentes. Uma das componentes é que, em termos termodinâmicos, a temperatura chama-se uma propriedade intensiva. Isto é, não é somável. Ao passo que a massa que se mede, que a gente exprime em quilogramas, se soma. Se estiver 1 kg e aqui estiver 2 kg, eu junto os dois, fico com 3 kg. Mas se somar, se tiver aqui 20 e tiver ali 30, quando eu junto os dois não fica 50. É a diferença. É um conceito perfeitamente rudimentar. Ora bem, a temperatura média global é feita, há uma série de voltas e voltas que se dá para estabelecer esse valor, mas um daqueles que é mais impressionante é que se baseia em estações terrestres e a Terra cobre uma ínfima parte muito pequena do globo. A maioria é no oceano. E como faltam temperaturas, muitas das séries que nós usamos usam as temperaturas de pontos que estão a 2000 e tal quilómetros. Aliás, depois divide-se o mundo em quadrículas. No caso do oceano, 5.000 km por 5.000 km. E há montes de quadrículas em que não há nenhuma medida. Vamos dizer. Então, como é que isto é feito? Ora bem, eu não vou explicar, tem uma parte técnica, mas apenas para dizer. Ninguém, até hoje, com quem eu lido, professores de física e outros, ninguém se lembra desta coisa elementar. Eu pergunto-me se aquilo que ensino nas aulas, e é que sou exigente, e aquilo com que julgam a vida, onde vivem, são duas coisas diferentes. Será que são dois universos distintos? Ora bem, isto é só para, digamos, dar um pouco do contexto, da importância que tem em que tenhamos alguns conhecimentos científicos que sejam sólidos, que resistam ao bombardeamento dos presidentes da República, dos presidentes da Comissão, do presidente dos Estados Unidos, dos homens, desse enorme universo de gente poderosa, em que neste momento avultam os financeiros que trabalham em modelos cuja realidade é aquela que nós todos conhecemos com os seus resultados. Tem que se pensar um pouco nisso. Ora bem, quando se olha para as alterações climáticas, é o meu raciocínio no caso de Lisboa, nós constatamos, para a elaboração da estratégia, examinando, nós constatamos que há coisas que são transitórias e que são passageiras. Tornar o CO2 em si mesmo o mal da fita é a facilidade dos ignorantes que gostam de ser enganados. Porque o CO2 é simultaneamente o gás da vida e o gás da morte. O gás da morte, para aqueles que acham que é um poluente gravíssimo que nos vai matar todos por excesso de temperatura. Curiosamente, ninguém pensa no arrefecimento. Mas, quando se está a verificar um arrefecimento como este, fantástico, como este agora, uma série deles, e o não aquecimento global, continua-se a achar que é devido ao aquecimento global. Quer dizer, há aqui, digamos, há aqui uma falta que, a meu ver, traz consequências graves. Do nosso ponto de vista, um plano estratégico que não se pode basear em modas. Porque um plano estratégico tem, sobretudo, que ter em conta aquilo que é permanente e que é contínuo. Tem continuidade. Caso contrário, temos hoje uma coisa, amanhã temos outra. Um exemplo acabado é a história do mercado do carbono, que era aí o grande negócio financeiro, que os mercados se afundou e agora a própria comunidade acabou por votar que não quer mais continuar. Ora bem, então o que é constante? Vamos então assentar em duas coisas, independentemente dos pormenores. Primeiro, existe de facto alterações normais da temperatura ao longo dos séculos, ao longo de anos, dezenas, centenas, milhares de anos. Milhões. Existiram sempre. É muito difícil distinguir, ainda hoje, o que é a variação natural daquilo que os homens provocaram. Eu acho que as pessoas têm muitas vezes a tendência e a mania que têm muito mais poder sobre o planeta do que aquele que têm. E felizmente que não têm. Infelizmente não têm.
Basta dar umas contas elementares de energia para se perceber que não é possível. Portanto, há, de facto, variações. E há variações acentuadas, sobretudo, isto é um ponto-chave, a nível local. A nível das cidades. É um dado fundamental que existe, e ele é importante, e a estratégia tem que se preocupar com isso. A nível global é um bocado mais difícil, para já definir o valor global. Mas por alguma razão estranha, as pessoas, por um lado, nunca falam quantitativamente no aumento que se verificou. Ora, nos últimos 150 anos, ninguém contesta que o dito aumento, que nos preocupa tanto, não chega sequer a 1 grau centígrado. Todos estamos muito preocupados com, ou pelo menos há muita gente preocupada, com a baixa do gelo no Ártico. E é verdadeira. E há subida de temperatura no Ártico. Eu só me pergunto porquê é que a nossa comunicação social não fala no aumento da quantidade de gelo no Antártico. Porque não aumenta mais. Etc, etc, etc. Portanto, dentro desta nebulosa do que pode ser ou não ser, há questões que são fundamentais. E uma questão que é fundamental e que está na raiz disto tudo, tem a ver com a energia. Portanto, a concepção fundamental da Lisboa Nova foi esta. Primeiro, parte das decisões a nível europeu tem sobretudo motivação política. 20-20-20, como estão mesmo a ver, é uma opção de natureza política porque soa bem. E a prova provada é que a Europa não o atingiu. A Europa está a aumentar as emissões, apesar de todas as restrições, não se nota. E a Europa não chegou lá nem de longe no aumento de eficiência energética. Ora, Lisboa, na estratégia, distingue várias coisas. Primeiro, por uma questão de coerência, interessa contar as emissões que a cidade provoca, não aquelas que ela emite aqui. E porquê é que eu explico isto? Explico. Porque uma coisa é as emissões que nós aqui emitimos. E a outra coisa são as emissões que provocamos devido aos produtos que importamos. Esta pequena e subtil diferença faz com que, por exemplo, a França, que importa a eletricidade produzida na Alemanha por carvão, imputa as emissões de CO2 à Alemanha e não a ela. E, em grande parte, o caso inglês é um caso específico. Quando a Inglaterra foi um dos campeões das reduções sistemáticas das emissões de CO2, faz as suas contas como deve ser, e elas existem, finalmente começam a aparecer, tem em conta as emissões que foram provocadas por aquilo que consome. E então a conclusão a que se chega é fantástica. É que em vez de ter diminuído, aumentou. E a maior parte do aumento foi feito na China. O que dizem os chineses com muita razão, nós baixamos no dia que vocês deixaram de consumir. Portanto, estão a ver o que é um bocado absurdo. Daí que a nossa estratégia é diferente. Nós em Lisboa as contas são feitas por aquilo que é possível identificar do que Lisboa emite. Por exemplo, o consumo de eletricidade é tido em conta as emissões feitas em Sines, naquela central, porque a eletricidade estamos aqui a consumir foi produzida em Sines queimando carvão, para dar um exemplo. Portanto, aquilo não deve ser imputado ao conceito de Sines, mas ao conceito de Lisboa. Nós é que somos os causadores daquela emissão. E uma vez que parecemos coerentes, se nós falamos de emissões globais, é a nível global que o conjunto interessa. Ora bem, portanto, isto tudo permite, depois de dizer, isso é uma forma de chegar, não é nada disso. Lisboa adotou o seguinte ponto de vista. As emissões de CO2 não são o objetivo fundamental. O nosso objetivo fundamental é aumentar a eficiência energética e reduzir o consumo de energia sem danos. Em consequência disto, as emissões de CO2 reduzem-se. E, portanto, nós fizemos mais ou menos a demonstração possível, nós tomando isto como alvo, atingimos aquilo para o outro era o objetivo fundamental como acessório. Uma grande vantagem é que não estamos sujeitos às flutuações do momento e da moda. E a verdade é que não houve qualquer perturbação com a Conferência de Copenhague, as alterações. Não. A estratégia de Lisboa não se baseia nisso. Em contrapartida, tem em conta os efeitos locais. E estes efeitos locais refletem-se naturalmente no PDR. Um exemplo extremamente simples, extremamente elementar. As cidades são verdadeiramente os grandes
os sítios associam a CO2 ou não CO2, mas são, na verdade, os grandes emissores de CO2, é verdade. E da poluição atmosférica. Numa cidade como Lisboa, o que é grave não é o CO2, o que é grave são as partículas. A poluição atmosférica grave é das partículas. E se nós usarmos o critério do transporte que emite menos CO2, teremos diesel, como foi a decisão do governo. Se nós quisermos o critério realista de termos a qualidade do ar, o critério é que nós devemos fomentar o gás natural. Portanto, é preciso, quando se toma o acessório pelo fundamental, acontece isto. Portanto, Lisboa, na verdade, sobre esse aspecto, foi das primeiras e de uma forma coerente que apontou para isto. Isso então faz-se. Para nós reduzirmos, pelo menos nós temos que aumentar a eficiência energética e o maior consumidor são os edifícios têm uma importância crucial. Nós podemos usar renováveis, sobretudo nas águas sanitárias e outras de solar, temos feito isso, e, sobretudo, nós podemos reduzir o aquecimento a nível local em Lisboa, trabalhando nas componentes do balanço energético do sol, etc. Faz isso. E uma das coisas tem o aumento da permeabilidade do sol, o aumento da superfície verde, etc, etc. É nisso que nós estamos. Já agora, só por curiosidade, diga que se calhar acompanhou isso, há um documento último da Comunidade Europeia, da Agência Europeia do Ambiente, que me deixa deliciado e ao mesmo tempo me dá vontade de rir. Descobriram agora que, de facto, os espaços verdes baixam a temperatura nas cidades. É verdade, vejam lá, como são sábios. Ora bem, isto é só para a introdução. Eu estou curiosidade de saber como é que, enfim, dentro do possível, portanto, em resumo, nós passámos os limites todos. Nós aderimos ao Pacto dos Autarcas, era a Lisboa Nova que faz, e a Lisboa Nova diz, nós estamos a fazer isso, não por causa do CO2. Nós atingimos as metas de CO2 a prosseguir aquele outro objetivo. E a verdade é que o plano foi aceito. A maneira como se contabiliza tem sido discutida, porque há certa forma, como sabe, a estatística havia sido feita. Ora bem, é neste contexto que nós vamos ouvir o Sr. Arquiteto Paulo Paes, que, volto a ver, arquiteto, nascido em Holanda, trouxe lá bem, portanto sabe o que é quentinho, como se não vir de todo em todo mal com o quente. Eu penso que gostaria mais de ver aqui do que no Polo Norte, vindo do Sul. No caso, coisa que tem uma grande experiência nesta área, arquiteto, foi responsável pela PDM em Louros, teve várias e importantes responsabilidades na Câmara, mas sobretudo a visão do plano diretor municipal. E essa é uma das razões pela qual eu fui convidado. É uma das pessoas que está muito a par disso, que conhece a realidade física e aquilo que é possível fazer, e eu sou tolerante. Eu sou perfeitamente tolerante. Nós não podemos agora apagar tudo, deitar isto abaixo, trazer um novo terremoto e um novo Marquês de Pombal e fazer uma nova cidade de acordo com novas ideias. Isso havia de ser um desastre. Eu gostaria de ver aí o que é que cada um queria fazer. Não, isso é outra história. Felizmente não. Seja como for, dentro da realidade, há muitos progressos neste PDM e ele nos irá dizer como é que foi, como é que teve em conta aquilo que nós dissemos. Eu não sei se teve muito em conta, assim um pouco. Nós, Lisboa Nova, limitamos a dar conselhos. Eles são válidos por si mesmos, não são válidos, mas no fundo eu espero que eles até agora tenham passado o teste, pelo menos, de estarem atualizados e não ter obrigado a fazer nenhuma cambalhota para justificar o plano face aos últimos desenvolvimentos. Portanto, eu digo com alguma displicência, nós de facto não andamos na conjuntura, nós andamos na tendência certa e é para aí continuar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e especialmente queria agradecer à Lisboa Nova, na pessoa dos professores, o convite para estar hoje aqui presente, para apresentar a política face às alterações climáticas que foi inscrita no novo PDM de Lisboa. O novo PDM de Lisboa está em vigor desde o final de agosto do ano passado, portanto é um novíssimo PDM. Se pensarmos que o anterior vigorou por 16 anos, espero que este vigore por menos tempo. E portanto é um novíssimo PDM que tem de facto um capítulo dedicado à questão das alterações climáticas. Começava por este esquema, que é um esquema de um relatório de 2007
do painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas, que no fundo fala sobre os impactos e sobre as medidas no sistema terrestre e no sistema humano e a sua relação com portanto, com as respostas ao nível da mitigação e ao nível da adaptação. Aquilo que tem sido mais mediático e por onde normalmente as estratégias relativamente às alterações climáticas têm pegado, tem sido essencialmente neste quadrante superior esquerdo. Ou seja, falar muito na questão dos impactos ao nível do sistema terrestre e muito centrado na questão das emissões poluentes. E, portanto, muito centrado nas tais políticas do 20-20-20 e, portanto, estamos essencialmente a falar de respostas ao nível da mitigação. O principal enfoque que eu queria dar, vou dar enfoque nas duas, digamos, nos dois aspectos, na questão da mitigação, mas na questão da adaptação. Aquilo que pode ser novo na minha apresentação hoje, falando num enfoque que é o enfoque do ordenamento do território, é falar essencialmente neste quadrante do lado direito, ou seja, na questão das medidas de adaptação, naquilo que é estruturante para o ordenamento do território, que tem essencialmente respostas deste lado. Eu vou falar das duas, elas estão conectadas, até porque há medidas que são simultaneamente de adaptação e também de mitigação. Nós tivemos que as arrumar e tivemos que optar, quando as arrumamos, num lado ou no outro, mas parece-me que a questão que eu posso trazer aqui de alguma novidade relativamente à matéria de ordenamento do território é falar essencialmente com enfoque nas questões de adaptação. No mesmo relatório de síntese do painel intergovernamental é explanado aqui um modelo de impacto das alterações climáticas e através deste mapa percebe-se que as alterações climáticas não têm um efeito por igual em todo o globo e, portanto, há regiões do globo onde é previsto um maior impacto, noutros um menor impacto e, portanto, as zonas aqui a vermelho são essencialmente as zonas onde está previsto um maior aquecimento global. Esta zona dentro da Europa é essencialmente a bacia do Mediterrâneo, de acordo com este relatório das Nações Unidas e, portanto, aquilo que é dito em resumo nesse relatório é que na Europa as alterações climáticas manifestam-se de forma diferente consoante as regiões, que se prevê um aumento da ocorrência de inundações nas áreas interiores, zonas costeiras e erosão das zonas costeiras. Nas zonas montanhosas, um degelo de glaciares e a diminuição de superfícies cobertas de neve com consequências para o turismo. No sul da Europa, altas temperaturas e seca, reduzindo a disponibilidade de água, capacidade hidroelétrica, com consequências no turismo de verão e na produtividade agrícola. No aumento de riscos para a saúde, a par de ondas de calor e fogos de grandes proporções. Isto é aquilo que nos diz o relatório das Nações Unidas. Na nossa Estratégia Nacional para Adaptação às Alterações Climáticas, que é a Resolução do Conselho de Ministros 24/2010, é dita esta frase basilar, que é em sede de ordenamento do território que muitas das decisões com impacto na capacidade de adaptação do território e na sociedade aos efeitos das alterações climáticas podem ser tomadas maximizando a sua eficácia. Portanto, como viram, o professor, quando falou neste enquadramento, portanto, o grande enfoque a nível internacional, os grandes objetivos, foi muito na questão da emissão. E, portanto, a reduzir as emissões, eficiência energética, etc. Mas falou-se sempre muito pouco naquilo que possam ser as ações estruturais ao nível do ordenamento do território para preparar as estruturas físicas e as populações para aquilo que são fenómenos climáticos extremos. E esses nós sabemos que existem. Começava por falar na Estratégia Energético-Ambiental para Lisboa, como enquadramento, e, portanto, foi um documento estratégico que nós bebemos para a realização do Plano Diretor Municipal, até porque antecedeu,
portanto, a conclusão do Plano Diretor Municipal, a Estratégia 2008. A estratégia estabelece metas ambiciosas, redução de 8,9% do consumo de energia primária até 2013, relativamente a 2012, visando uma redução média anual de 1,85%, através de uma atuação prioritária no setor dos edifícios e dos transportes rodoviários. E aqui começamos logo a perceber que há aspectos que se prendem com questões de ordenamento do território. Quando nós temos que atuar ao nível dos edifícios, quando nós temos que atuar ao nível do sistema de transportes. Portanto, há questões estruturais e há opções que temos que tomar ao nível do ordenamento do território. Uma redução média anual do consumo de energia de 1,95% por parte da Câmara Municipal de Lisboa, de modo a alcançar uma redução global de 9,4% até 2013. Ao nível do consumo da água, através de uma redução de perdas da rede EPAL de 15,6% e de um consumo global em 7,8% até 2013, relativamente a 2004. Na quinta-feira eu tive o prazer de estar presente na Conferência de Lisboa Nova, esteve lá um representante da EPAL e percebi que isto está muito bem encaminhado e que já está, no fundo, até ultrapassado. Utilização de águas recirculadas de 1,3 metros cúbicos habitantes ano até 2013. Portanto, ao nível das metas de redução do consumo de materiais não diretamente integráveis na tecnosfera e na biosfera, na ordem dos 10% até 2013, relativamente a 2004. E recolha seletiva de materiais em mais 29% até 2013, relativamente a 2006. E aqui devo dizer que Lisboa tem estado sempre, portanto, na linha da frente e tem ultrapassado aquilo que são as metas a nível nacional de recolha seletiva de resíduos. Ao nível do enquadramento estratégico do Plano Diretor Municipal, no nível de enquadramento estratégico, nós também fomos beber da Carta Estratégica. A Carta Estratégica partiu deste conjunto de 6 interrogações que o Presidente da Câmara lançou à sociedade civil e que tiveram respostas ao nível da Carta Estratégica. Dessas respostas, nós elegemos 4 prioridades estratégicas para o Plano Diretor Municipal. A primeira, afirmar Lisboa nas redes globais e nacionais. Lisboa é a capital do país, é a capital da região mais dinâmica de Portugal e, como cidade-capital, tem uma função extremamente importante de representar o país, de representar a região e, portanto, de ser uma montra da região e de se conectar, o país numa rede mais global de cidades. Por outro lado, regenerar a cidade consolidada. Devo dizer que todo o planeamento físico, desde Marquês de Pombal, século XIX, e, portanto, todo o planeamento físico durante depois todo o século XX, já nas figuras de plano diretor municipal, foram figuras de plano que se preocuparam essencialmente com a expansão da cidade, em que se preocuparam com a cidade futura, com aquilo que ia ser primeiro a reconstrução da Baixa, depois a cidade final do século XIX, início do século XX, com o plano de Rossano Garcia, que no fundo perspectiva o crescimento para norte da cidade. A cidade deixa de ser uma realidade ribeirinha e começa-se a expandir para norte. Depois todos os planos dos anos 30, 40, até ao plano de 76 e de alguma forma o plano de 94, que vem fechar esse ciclo de planeamento. É um planeamento muito focalizado em estruturar a cidade futura. Portanto, as grandes infraestruturas que vieram a estruturar aquilo que veio a ser a cidade futura e a cidade que hoje nós conhecemos. Esta revisão do Plano Diretor Municipal e este novo Plano Diretor Municipal é um Plano Diretor Municipal que olha essencialmente para a cidade que temos. A cidade já está em 83% consolidada. Já é uma cidade em que as grandes infraestruturas estão, grosso modo, concluídas. Se pensarmos na década de 90, quando foi elaborado o Plano Diretor de 94, nós não tínhamos um eixo norte-sul, nós não tínhamos as acessibilidades para o Parque das Nações, o Parque das Nações não existia, toda aquela área que vai de Telheiras até Benfica, em redor da segunda circular, não existia. Portanto, Alto Lumiar não era uma realidade, também não existia. Portanto, havia toda uma cidade que hoje nós damos como cidade consolidada, existente,
que não, de facto não existia, e um conjunto de infraestruturas que hoje para nós são banais na cidade e que nessa altura não existiam. Por outro lado, promover a qualificação urbana, que é a intervenção e um grande enfoque no espaço público, ligado à reabilitação da cidade, à reabilitação física da cidade. E, finalmente, estimular a participação e melhorar o modelo de governação. Quer dizer que, a par da revisão do Plano Diretor Municipal, foi feito um trabalho, primeiro um estudo com a Academia e depois todo um trabalho de concertação política, de repensar o modelo de governança da cidade, que derivou na nova configuração administrativa das freguesias de Lisboa, por um lado, mas por outro lado, ao nível da estrutura da Câmara, onde repensar da própria estrutura da Câmara, no sentido de a tornar mais próxima da gestão integrada dos vários setores da cidade. E, portanto, o novo Plano Diretor Municipal também fez uma reflexão sobre o modelo de governança da cidade, pensando numa estratégia global da cidade, mas depois dividindo a cidade em 9 setores e pensando estrategicamente cada um dos 9 setores da cidade. Isto porquê? Porque é importante termos uma estratégia global para a cidade, mas também temos que perceber que as debilidades e os desafios, por exemplo, do centro histórico, são muito diferentes e muito contrastados daquilo que é a realidade, os desafios e as debilidades, por exemplo, de uma Coroa Norte, que abrange freguesias que vão desde a Meixoeira até Benfica, não é? Portanto, ou zonas como Marvila, Olivais, que têm realidades físicas muito contrastadas, têm realidades económicas, sociais, etc., muito contrastadas. Todas concorrem para um todo, mas, e portanto havia que perceber essas diferenças entre as várias zonas da cidade e ter respostas diferenciadas para cada uma das zonas da cidade. Depois o plano assenta em 7 políticas urbanísticas. E aqui pus como 7ª política urbanística a estratégia face às alterações climáticas, e é sobre ela que nós vamos falar nesta sessão. Uma primeira, que é a estratégia de reabilitação urbana, que está aprovada pela Câmara e pela Assembleia Municipal. Um programa de promoção de habitação a custos acessíveis, que está ligado ao Plano Diretor Municipal através de um sistema de incentivos. Um programa de bairros e zonas de intervenção prioritária, e portanto que foi um trabalho que foi feito com o Pelouro da Habitação e que no fundo identificaram-se um conjunto de áreas da cidade que tinham debilidades ao nível físico, ambiental, mas também debilidades sociais e também económicas. Um programa de regeneração dos bairros municipais, um programa de atração de empresas, um programa de equipamentos de proximidade. Lisboa tem um grande nível de equipamentos de nível superior, mas viu degradar-se as respostas ao nível dos equipamentos de proximidade, que são extraordinariamente importantes como atrativo residencial para uma cidade que perdeu mais de 300 mil habitantes desde a década de 60 até hoje. E, finalmente, a tal estratégia face às alterações climáticas. O PDM parte deste diagnóstico. Nós temos aqui uma evolução da população de Lisboa até 2011, com base em fontes históricas. O primeiro dado é de 1147, 3 anos depois poucos anos depois, não é 3 anos, é 4 anos depois de Dom Afonso Henriques ter tomado Lisboa aos Mouros. Vemos que Lisboa teve sempre um acréscimo de população, com um pequeno decréscimo em 1755 pelas razões históricas conhecidas do terremoto, e a partir da década de 60, em que Lisboa tinha mais do que 50% da população da área metropolitana de Lisboa, daquilo que hoje nós chamamos de área metropolitana, Lisboa começa a perder habitantes. Há aqui um epifenómeno em 1981. 81 porquê? Porque foram os censos de 81. O que aconteceu foi, há aqui um dado histórico em 1975, em que há 1 milhão de portugueses que regressam das antigas colónias para o continente português e, portanto, fazem aumentar
a população de Lisboa. Eu estou incluído nesses que fizeram subir artificialmente a população de Lisboa, porque de facto nasci e vivi em Luanda até 1975 e, portanto, também vim engrossar o número de lisboetas a partir dessa altura. E depois vemos que a curva tem uma queda abrupta. O que aparece agora como novidade é, neste último decênio, entre 2001 e 2011, é que o decréscimo já é bastante menor, menos acentuado do que era, e aumentámos o número de famílias. Portanto, aqui está o número de população, mas aumentámos o número de famílias. Perdemos população, mas aumentamos o número de famílias. Devo-vos dizer que temos mais famílias agora do que tínhamos em 1960, em Lisboa. Só que a dimensão média da família é que é muito diferente e o modelo de família é muito diferente. Eu costumo usar um pouco a imagem. Até há pouco tempo davam na televisão uma série que retratava uma família em 1968, um ano antes de eu nascer, e que o modelo dessa família era o pai, a mãe, 3 filhos e a avó em casa. Hoje, provavelmente, o pai e a mãe já se teriam divorciado, a avó já estaria num lar, os filhos já se teriam casado e divorciado ou juntado, e, portanto, de repente, aquele mesmo núcleo familiar deu origem a muitas famílias. E, portanto, com o mesmo número de pessoas. Isto para ter um pouco a ideia do que é este fenómeno. E este fenómeno, obviamente, vai ter importância e consequências muito grandes ao nível do mercado imobiliário. Porque, de repente, aquela gente toda que se arruma numa casinha, de repente, cada um tem várias casas. Esta é uma evolução da população na área metropolitana de Lisboa. O contexto do Plano Diretor de 94, e, portanto, é este contexto, em que Lisboa perdia fortemente, o centro metropolitano, ou seja, Lisboa, perdia fortemente habitantes, e aquilo que era a chamada primeira coroa periférica de Lisboa era bastante dinâmica, estava a ganhar habitantes à custa de Lisboa. Víamos já o efeito no barreiro da desindustrialização, da chamada desindustrialização da cintura industrial de Lisboa, o barreiro a perder. E depois tínhamos a perder habitantes aquilo que eram claramente concelhos de cariz rural. Para se chegar a Mafra, naquela altura, era a Estrada Nacional 8, passando pelo centro de Loures, Lousa, portanto, até uma viagem bonita, se quiserem fazer, hoje em dia, e percebiam a dificuldade de chegar a Mafra. O Mafra era essencialmente um concelho rural. Montijo e Alcochete também era uma coisa já, para qualquer lisboeta, era uma coisa já mais próxima do Alentejo do que próxima de Lisboa. Eu uma vez estava no liceu, tive que ir ao Montijo, meti-me no barco, demorei 1 hora, não queria acreditar, demorei-me no Montijo, já não havia barcos, meti-me numa caminhonete e primeiro que chegasse a Lisboa, penso que Évora demoraria menos tempo a chegar a Lisboa. Isto para perceber o que era a realidade de facto nos anos 90 e porque é que aquilo eram os concelhos que perdiam habitantes. A partir de 91, vemos aquilo que são o efeito do primeiro quadro comunitário de apoio. O primeiro quadro comunitário de apoio foi essencialmente vocacionado para a infraestruturação do país e para a rede de autoestradas que nós temos hoje bastante densa na área metropolitana. O que acontece? Nós começamos a ter um arrefecimento do crescimento da primeira coroa periférica e começa a crescer a segunda coroa periférica. Sintra cresce brutalmente, explode nessa década. Aliás, os presidentes de Câmara de Sintra já ambicionavam serem mais importantes do que os presidentes de Câmara de Lisboa, porque diziam que, a manter-se aquele ritmo, rapidamente iriam ultrapassar a população de Lisboa. O que lhes está a acontecer agora é que isso não está a acontecer e vão ficar com um grave problema nas mãos para resolver naquele território. O problema é que nós agora já vamos na terceira e na quarta coroa periférica, portanto isto expandiu-se. Somarem a isto a crise petrolífera que nós estamos a ter e económica, em que eu, desculpem lá, dar aqui um pequeno exemplo, lembro-me que o litro do gasóleo ainda há 4, 5 anos atrás estava a 90 e tal cêntimos e agora já está quase a 1,30€, para se perceber, e eu ainda por cima ganho menos do que há 4 anos atrás, pelo menos assim o dizem as minhas declarações de impostos, e eu juro que
declaro tudo aquilo que ganho, até porque não tenho alternativas, mas mesmo que tivesse também declarava, e portanto, ganho de facto menos, mas o gasóleo custava 90 e tal cêntimos e agora, portanto, percebem que estas pessoas agora têm um problema entre mãos complicadíssimo, compraram ali as casas porque estava a não sei quantos minutos do nó da autoestrada e que as punha hipoteticamente em não sei quanto tempo em Lisboa, e portanto isso agora tem um custo complicado. Por outro lado, tem outro custo que é, isto foi feito à custa de urbanização de solos agrícolas, solos florestais, de extensão de rede de infraestruturas, de subaproveitamento de rede de equipamentos, porque esta zona central já estava equipada, de repente as pessoas foram viver para sítios onde não há equipamentos, é preciso estender rede, e se virem no global a área metropolitana, teve crescimentos muito modestos no global de população. Portanto, teve crescimentos na ordem dos 5, 3% de crescimento no global. Só que já que estamos agora numa altura em que toda a gente gosta de fazer contas, de repente, nós, para um crescimento de uma população de 3%, com este modelo, vamos ter que crescer, provavelmente, mais 50% ou mais 60% da oferta da rede de equipamentos, da oferta da rede de estradas, da oferta da rede de infraestruturas básicas, de água, de saneamento, etc. Portanto, isto não é economicamente sustentável, porque são os mesmos a pagarem os mais, portanto, as mesmas pessoas vão ter que pagar os custos do sobrecusto de ter mais estas infraestruturas, de ter mais esta rede de equipamentos. Ou então, não vamos ter coesão social. Se calhar as coisas apontam mais para aí, que é não termos coesão social. Há uns que vão ficar excluídos daquilo que nós consideramos ser infraestruturas básicas de acesso à cidadania. Portanto, está aqui um problema de sustentabilidade claro na área metropolitana. Por outro lado, se isto significa uma urbanização difusa, ou seja, dispersa, de baixa densidade, eu não tenho densidade, logo não consigo viabilizar um sistema de transportes coletivos. Porque eu não consigo pôr paragens à porta da moradia de cada um, de autocarros, como imaginam, não é? E, portanto, isto às 2x3 é insustentável. Provavelmente vamos ter um futuro quadro comunitário de apoio que é arranjar dinheiro para demolir isto tudo. E voltar a reagricultar isto tudo e, portanto, repensar tudo isto. Isto é um enquadramento global. Em termos de mobilidade, eu falei-vos que o gasóleo estava há 4 anos atrás, ou 4 ou 5 anos atrás, nos tais 90 cêntimos, e agora está nos 1,30€ e tal, quase 1,40€. Isto significa, obviamente que isto tem consequências, as pessoas têm menos dinheiro. Portanto, no global até andam menos de carro. Entre entradas e saídas de Lisboa, face a 2003, nós temos menos 91 mil veículos dia a entrar e sair em Lisboa. Isto parece positivo. No entanto, reparem que nós temos aqui 3 corredores que, apesar da crise, e isto toca a todos, não é? Porque o tipo vive em Mafra, que não lhe toca. Nós temos aqui 3 corredores onde a coisa ou se manteve estável ou aumentou. Porquê? Porque, de facto, nestes corredores continuamos a ter suburbanização, crescimento, com a tal urbanização difusa e as pessoas, mesmo com a corda na garganta, não têm alternativa. Têm mesmo que vir de carro. Queria-vos dar aqui outro dado que também nos pareceu, que me parece também interessante como enquadramento disto tudo, que é o seguinte. A lei da reabilitação urbana diz que está incluído dentro da reabilitação urbana os edifícios com mais de 30 anos. Portanto, a partir de 30 anos, nós consideramos que um edifício já está dentro daquilo que é enquadrado ao nível da reabilitação urbana. Isto é um estudo de 2004, socioeconómico, em que vemos o impacto do parque dos novos habitantes, que é esta barra aqui, a percentagem de novos habitantes em Lisboa, pessoas que vieram viver para Lisboa, e esta é a dimensão do parque habitacional pelo número de anos. E, portanto, nós verificamos que 54% dos novos habitantes de Lisboa, de acordo com este estudo socioeconómico,
que foi feito por OPDM, vieram viver para edifícios anteriores a 1970. Portanto, o mercado da reabilitação urbana é extremamente importante para a cidade enquanto atrativo residencial. É evidente que dentro a proporção do contingente do número de fogos face ao número de novos habitantes nas habitações mais recentes é maior, como é natural. Mas nós percebemos que mais de metade vieram, de facto, residir para habitações mais antigas. E, portanto, isto dá-nos aqui um sinal claro que vale a pena apostar na reabilitação urbana. Depois, a dada altura, houve aqui um erro de cálculo, que é, normalmente, o professor levantou a questão na física, e isto às vezes no planeamento também é assim. A dada altura, há uma anedota que se conta que houve um construtor automóvel que fez umas contas e disse que para o mundo inteiro não era possível produzir mais do que 2 milhões de veículos automóveis para o mundo inteiro. Porquê? Porque estavam limitados ao potencial crescimento dos choferes. E, portanto, isto porquê? Porque na altura que se fez esta projeção, no final do século XIX, início do século XX, quem tinha automóvel tinha chofer. Portanto, hoje nós percebemos que isto é um erro de cálculo. Há mais do que 2 milhões de veículos só em Portugal, quanto mais no mundo. E, portanto, às vezes as pessoas pegam a parte pelo todo. E, portanto, a dada altura, em Lisboa, começou a cair uma corrente que é o problema de Lisboa, é que Lisboa terciarizou-se e afastou os habitantes para a periferia. Isto foi um problema, os habitantes foram para a periferia, porque transformavam as habitações em consultórios médicos, em escritórios, etc. E, portanto, o terciário expulsou os habitantes para a periferia. Portanto, o que é bom é travar fortemente a fixação das atividades económicas e construir cada vez mais habitação. E, portanto, isto começou a surgir aqueles condomínios na zona oriental, pronto, em antigas áreas industriais, etc. E uma desvalorização daquilo que é a componente do emprego. Inclusivamente olhava-se para a frente ribeirinha como sendo uma coisa de monocultura, de discotecas e de diversão. E, portanto, perdeu-se a dimensão do trabalho na cidade, às 2x3. E às 2x3 nós corríamos o risco de Lisboa transformava-se, sei lá, talvez subúrbio de Oeiras. Às tantas, o ideal era que as pessoas viessem viver para Lisboa e fossem também de carro, todos os dias trabalhar para um parque empresarial em Oeiras, onde têm, nesse mesmo parque empresarial, uma vida próxima de um operário que entra numa fábrica e que ao ponto de manhã está ali, almoça, quase que janta ali, sai do turno e vai para casa. Portanto, é assim uma vida um bocadinho Charles Dickens, mas na era moderna. E, portanto, o que é que o inquérito que foi feito à população no âmbito do Plano Local de Habitação nos vem dizer? Peço desculpa ter passado. Nós temos aqui um inquérito que foi feito a residentes em Lisboa, pessoas que trabalham e estudam em Lisboa, mas residem fora, que são os amarelinhos, e aqueles que trabalham e residem fora de Lisboa, que são os verdes. E depois temos o total naquele laranja. Bom, o que é que acontece? Se virem as pessoas que residem em Lisboa e perguntaram que motivos os levaram a escolher o local para residir. Então aqui interessa-nos muito as pessoas que estão aqui a azul. E as pessoas dizem essencialmente 2 coisas, ou 3 coisas. Proximidade aos familiares. Há muita gente que foi viver para fora, mas continua a ter familiares em Lisboa e continua a ser o seu sustentáculo para a vida do dia-a-dia. E por isso há muitas crianças que vivem fora de Lisboa, mas estão nas escolas de Lisboa, porque estão nas escolas ao pé dos avós, que as vão buscar para almoçar, que as vão buscar ao fim do dia, e depois os pais passam por lá. E, portanto, essa manutenção de laços familiares continua a ser um atrativo de Lisboa. Outro aspecto que disseram, muito importante, proximidade ao local de trabalho. Portanto, não é sustentável pensar que as pessoas vão trabalhar para Oeiras e vivem em Lisboa. Então as pessoas dizem assim, então vou trabalhar para Oeiras e vivem em Oeiras, não vivem em Lisboa. E depois, melhores acessibilidades. É evidente que quem reside fora de Lisboa e trabalha em Lisboa, diz que escolheu o seu local de residência pelo custo da habitação. E, portanto, de facto, nós temos aqui um problema, que
que é o custo da habitação em Lisboa, é extraordinariamente caro. E por isso, daí um programa de habitação a custos acessíveis que nós temos no próprio plano diretor municipal. Porquê? Porque nós temos 23 mil fogos municipais, temos cerca de um terço da população, portanto, que ou vive em fogos municipais ou vive em áreas históricas em muito más condições. Portanto, vão ser cerca de um terço de pessoas, de facto, chamadas pobres, na cidade, e depois temos um mercado imobiliário para ricos, e não temos para aquilo que é a chamada classe média. Apesar de tudo, a reanimação do mercado, do tal mercado de reabilitação urbana, tem como virtualidades bem orientado em dar uma resposta para a tal classe média. Desde que não seja aquela reabilitação urbana em que transformam edifícios antigos como cenário de um condomínio, porque isso também há. Bom, agora vamos entrar nas questões de caracterização climática. Isto foi um estudo que foi feito pela equipa da professora Maria João Furado, em que temos aqui os principais corredores de ventilação da cidade. Como sabem, existe uma brisa dominante de nordeste. Quando sopra a brisa, nós temos menos concentração de poluentes dentro da cidade. Em dias de muito calor, em que não sopra a brisa, nós temos grandes concentrações de poluentes na cidade. E a identificação destes corredores de ventilação, nesta perspectiva, é muito importante nas opções que tomamos ao nível do ordenamento do território. Percebemos, em primeiro lugar, que os principais vales da cidade são estratégicos para as questões climáticas e aqui na perspectiva também da qualidade do ar. E para isso, portanto, a tal opção que foi feita no Plano Verde, no primeiro Plano Verde do professor Ribeiro Teles, de fazer aqui o chamado Parque Periférico, e que a muitos pode parecer, bom, uma ideia relativamente ultrapassada no urbanismo modernista, que é da construção de um green belt que sinta a cidade. Percebemos que esse parque estratégico, esse parque periférico é estratégico para desobstruir este corredor de ventilação da cidade. Outra área que é estratégica é a questão do aeroporto e do Val de Chelas. E, portanto, quando nós olhamos para a questão da privatização da ANA e a incorporação destes terrenos naquilo que é o capital social da ANA, temos que estar bastante atentos para isso, porque, de facto, aquela pista do aeroporto desobstruída como está, e não é por acaso que a pista tem aquela orientação, os aviões levantam e aterram contra o vento por razões físicas, é estratégica para manter um corredor de ventilação da cidade. Daí que este plano diretor tenha dito não é previsível que o aeroporto seja desativado durante a sua vigência, que é os 10 anos, mas caso seja, é dito no programa que a área das pistas do aeroporto tem que ser para uma área verde. É dito isto claramente no relatório do plano. E, portanto, as razões estão aqui claramente à vista. Depois é muito importante ligar aquela zona de Planalto, onde está o aeroporto, a todo o sistema do Val de Chelas. E, portanto, o Val de Chelas, para nós, é, a par do Val de Alcântara, são dois vales estratégicos em termos de redesenho da paisagem, no âmbito do plano diretor municipal. Por outro lado, temos a caracterização dos riscos naturais. E aqui percebem que há alguma coincidência das áreas de vale, que temos aqui as áreas com vulnerabilidade a inundações. Temos aqui uma área central, temos uma bacia endorreica, aqui nesta zona das Avenidas Novas, que era uma antiga lagoa, que escoa para o Val de Alcântara, para a Ribeira de Alcântara, e, portanto, com grandes problemas de escoamento hídrico na cidade. Temos uma situação que foi observada em 1755 da possibilidade do maremoto, da suscetibilidade a efeitos de maré, e que ficou marcado no plano diretor municipal. Temos aqui um risco relativamente diminuto naquilo que é
o contexto da área metropolitana, mas é evidente que à nossa microescala também temos que olhar para ele e ter medidas no plano diretor, que é a suscetibilidade à ocorrência de movimentos de vertente. Curiosamente, estávamos a elaborar o PDM e houve um movimento de vertente numas construções antigas, ali na zona da Graça. Isto, penso que em 2010 ou 2011 veio na televisão que 2 casas escorregaram por ali abaixo na zona da Graça. A minha principal preocupação nesse dia, porque não tinha funções de socorro às pessoas, foi verificar se aquele escorregamento que foi verificado estava aqui nas zonas de muito elevada vulnerabilidade. E estava. Portanto, só tivemos uma ocorrência e ocorreu, de facto, onde nós tínhamos marcado. Temos este estudo que foi feito pelo Instituto Superior Técnico de vulnerabilidade sísmica dos solos e, portanto, com medidas também no próprio Plano Diretor Municipal para atender esta questão da vulnerabilidade sísmica de solos. E, finalmente, agora ia entrar na questão das alterações climáticas. Portanto, a revisão do PDM prevê 2 tipos de medidas. As tais medidas de adaptação, que essencialmente são as medidas que visam a diminuição dos efeitos de estufa, que são as iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos contra os efeitos das alterações climáticas, efetivas ou esperadas. E, portanto, classicamente é a tal redução das emissões. Mas depois temos as medidas de mitigação, que são as que integram mudanças tecnológicas, que reduzam os recursos aplicados e as emissões por unidade de produção. A mitigação das alterações climáticas implica a concretização de políticas para reduzir, portanto, eu disse ao contrário, a adaptação das estruturas físicas e estas para reduzir as tais emissões. Portanto, peço desculpa. Portanto, vamos começar pelas medidas de adaptação. Ao nível das medidas de adaptação, o PDM tem medidas de salvaguarda de proteção das áreas sensíveis do ponto de vista ecológico, e aqui com grande enfoque no sistema úmido e no sistema fluvial estoril. O sistema fluvial estoril é a conexão do sistema úmido que vem das áreas interiores na sua conexão com o estuário do Tejo, que é uma área particularmente vulnerável, onde se encontram as águas interiores com as águas do Tejo e, portanto, onde ainda há acrescido o efeito maré no Tejo, e que são áreas particularmente sensíveis. O reforço da melhoria das condições de funcionamento do sistema hidrológico. E aqui queria dizer que nós, quando estávamos a elaborar o Plano Diretor Municipal, estava a terminar o Plano Geral, portanto, de drenagem da cidade, que é um plano clássico sob o ponto de vista da engenharia hidráulica, portanto, com sistemas de engenharia hidráulica clássicos, portanto, ao nível da renovação da rede de coletores, a criação, por exemplo, nas zonas ribeirinhas de coletores paralelos, em que há um coletor que vem a montante sob pressão, sem tampas, para não acontecer aquele fenómeno que vem, em que saltam as tampas de saneamento e sai água dentro dos coletores da Câmara e inunda, e portanto vêm coletores de montante sob pressão e depois são criados coletores paralelos para as áreas ribeirinhas e que vão autonomamente, com situações de dispositivos de descarga de água, de que vem a montante, com grandes depósitos de grande capacidade para reduzir os períodos de ponta. Portanto, com medidas pesadíssimas sobre o ponto de vista da engenharia hidráulica, não questionamos esse plano. Aquilo que nós fizemos no Plano Diretor Municipal foi dizer: este plano, dizem-nos os senhores engenheiros hidráulicos que fizeram os cálculos, que serve, que vai resolver o problema, só que é um plano que é extremamente caro e que foi calendarizado a 100 anos, só para perceberem o custo de implementação desse plano e o peso que é a implementação desse plano. Então nós dizemos: bom, não podemos estar 100 anos à espera e vamos nós, no Plano Diretor Municipal, criar outras medidas adicionais. É ótimo que se faça o plano de drenagem, não vamos pôr isso em causa, mas nós, no Plano Diretor Municipal, vamos criar medidas adicionais. Uma delas, como vão ver, foi o aumento da área de espaços verdes, mas foi ligar ao sistema úmido uma maior regulação da permeabilidade do solo
e, por outro lado, a criação das bacias de retenção integradas na estrutura ecológica. Está aqui um exemplo que, quem lá for, que é o lago do Parque das Conchas. Quem lá for pensa que é um simples lago onde andam patos e tem apenas uma função de recreio, mas este lago foi pensado como bacia de retenção dentro da estrutura ecológica. Outra situação foi a criação de uma estrutura verde contínua, assente em 3 macrocorredores, que elege Monsanto como área central da estrutura ecológica de Lisboa. É evidente que a área central da estrutura ecológica da área metropolitana continua a ser o estuário do Tejo. E, a partir de Monsanto, no fundo, a criação de 3 corredores estruturantes, macrocorredores estruturantes. O corredor periférico, que se articula com a Baixa de Loures, portanto com a Várzea de Loures, que é uma área extraordinariamente sensível sob o ponto de vista ecológico. O corredor central, que atravessa a área central e a área central de negócios da cidade, todo o Campo Grande, até aos Olivais, e depois, finalmente, o corredor ribeirinho, que tem esta importância de coletar as águas interiores e de as devolver ao estuário do Tejo. Por outro lado, o novo PDM prevê como medida estruturante a requalificação do solo em áreas aluvionais, portanto nas tais áreas de vale. Trago aqui dois exemplos. O que vem aqui no Plano Diretor Municipal de 94, a amarelo, eram áreas de equipamento, o que era azul era áreas habitacionais. Verificarão que nestas áreas de vale, que era a de Vale do Rio Seco, estavam áreas habitacionais. Chegou a estar aprovado um loteamento de EPUL para esta área. Estavam previstos edifícios da Universidade Técnica e havia um plano pormenor da Universidade Técnica com a ocupação deste vale todo. O que é que nós fizemos no Plano Diretor Municipal? Descobrimos que havia aqui nesta ponta um conjunto de sobreiros de azinheiras. Não era possível deitarmos abaixo do loteamento, que iriam abaixo por causa deste loteamento. E requalificamos toda a área de vale em espaço verde e negociamos com a Universidade Técnica, portanto, a relocalização dos seus lotes para futuros construções de equipamentos da Universidade Técnica para dentro destas áreas azuis, que agora são áreas de equipamentos, no novo Plano Diretor Municipal. Aqui um exemplo prático. Depois vem esta área toda, que é uma área que será estruturada, que é um espaço a consolidar, onde temos feito trabalho de detalhe em que introduzimos esta estrutura ecológica por aqui abaixo até aquele jardim que já está feito na zona do Rio Seco, portanto, onde está o geomonumento do Rio Seco. E, portanto, trabalhando já numa estrutura mais urbana, mais delicada, da própria estrutura ecológica. Outro exemplo, Val de Chelas e Val da Montanha. O Plano Diretor Municipal, isto aqui é uma área azul, portanto, já sabem que o Plano Diretor Municipal era uma área para a habitação. Final do Val de Chelas. O Val da Montanha era quase reduzido aqui com uma pequena área verde. Aqui o Val de Chelas ficava aqui pequenas áreas verdes residuais, que são praticamente áreas verdes de enquadramento às vias, e pouco mais, e portanto, e todo este vale final de Chelas, portanto, era uma área que era toda estruturada no âmbito do chamado Plano de Urbanização do Val de Chelas. O que é que nós fizemos? Transligamos, não aparece na imagem, o Parque da Bela Vista ao Val da Montanha, por baixo. Por cima, ligamos o Parque da Bela Vista a todo o Val de Chelas e, portanto, requalificamos aqui o solo, quer no vale, quer nestas encostas. Ainda por cima são encostas que hoje, se lá forem, têm hortas urbanas já muito bem tratadas. Estavam muito selvagens e agora estão muito disciplinadas e muito bem tratadinhas nesta zona. E, portanto, ligando tudo isto à Mata da Madre Deus, criando aqui um corredor que liga inclusivamente por trás do cemitério do Alto São João, portanto, à outra colina, e não conseguimos chegar ao rio, porque os militares deram-nos parecer desfavorável, porque nós queríamos requalificar a manutenção militar, já que ela vai ser desativada também para espaço verde. Portanto, fazendo chegar a estrutura ecológica até ao rio. O próximo desafio será
se o Governo levar por diante o plano para o Porto de Lisboa, em que vai implicar desafetação desta parte do Porto, que faz a ligação com e transferir esta parte para o Porto de Setúbal, que é a parte que liga às ilhas, teremos aqui também uma oportunidade para expandir a estrutura ecológica e criar mais espaço público na frente ribeirinha. Portanto, ligar todos estes sistemas, isto já para uma futura alteração ou revisão do plano diretor municipal. Mas, portanto, aqui percebem a diferença. Também vos devo dizer, isto não é estar aqui a fazer queixinhas, as coisas estão relativamente abertas e eu cheguei a ver uma proposta de revisão do plano diretor municipal que nos antecedeu, que ocupava todo o Vale da Montanha, era uma área toda para organizar. Por exemplo, até este pouco verde que aqui estava, isolado, era uma área para organizar. E, portanto, houve aqui uma alteração clara de paradigma em termos de planeamento nestas áreas. Isto é particularmente sensível, porque quando estamos a falar de fenómenos climáticos extremos, é evidente que se nós tivermos vales que estão perfeitamente livres, não acontece aquilo que foi visto, por exemplo, na Madeira. Outra questão particularmente importante tem sido a questão do programa de incentivo à horticultura urbana. Estes são os parques hortícolas. Este é um parque hortícola da Quinta da Granja, que está inserido em meio urbano. Vemos aqui o Centro Colombo, um clube que tem sido bem sucedido, enfim, teve agora um revés, mas esperemos que continue bem, e portanto está perfeitamente inserido numa área urbana e eu aqui também foco numa outra componente, que é a componente da coesão social. Se pensarem que uma pessoa que tem uma reforma de 400 euros ou de 300 e tal euros, que é uma pensão mínima, quanto é que ela gasta num supermercado para fazer uma sopa todos os dias? Se pensarem bem, quanto é que custa fazer uma sopa? A percentagem do rendimento de uma pessoa que ganha 400 euros numa pensão, e se pensarem que essa pessoa tem uma oportunidade de ter uma horta e de fazer a sopa a partir dos produtos que ela cultiva nesta horta, pensem em termos percentuais o ganho de rendimento que essa pessoa não vai ter. Não é nada desprezível, sob o ponto de vista da coesão social. Portanto, eu acho que a questão das hortas também tem esta dimensão social que nos parece importante. E depois tem outra dimensão, que é a dimensão, de repente, nós temos vários hectares em estrutura verde, e se pensarmos que todos aqueles hectares, como relevados ou como jardins clássicos urbanos, regados com água de castelo de bote, se calhar também não será uma boa ideia, sob o ponto de vista da sustentabilidade. E, portanto, a estrutura ecológica também vive desta diversidade. Por outro lado, a garantia da estrutura ecológica no interior do edificado para amenizar a amenização climática no combate à ilha de calor. Os logradouros significativos na cidade ficaram dentro de uma categoria de solo específica na Carta de Qualificação do Solo, os chamados logradouros verdes permeáveis a preservar. Está aqui uma imagem dos logradouros de Alvalade. E eu diria que os logradouros de Alvalade, ainda por cima, têm aqui uma importância extrema também estratégica, que é, se nós temos um corredor, um macro-corredor ecológico central, já viram a importância destes corredores na formalização desse macro-corredor. E, portanto, eles evidentemente, se pensarem que há uma ligação natural de Monsanto a Sete Rios, através de Sete Rios nós conseguimos, através da cidade universitária, etc., ligar ao Campo Grande e através deste sistema, ligar através do sistema dos olivais, com uma presença de verde, em meio urbano, nós de facto temos uma formalização de um corredor ecológico que é um corredor diverso, com um grande parque florestal, com espaços verdes clássicos, com espaços dedicados à horticultura, com espaços que são logradouros e, portanto, temos esta diversidade urbana de espaço, de tipologias, mas que no seu conjunto formalizam o tal corredor central e que são extremamente importantes para quê? Para, concretamente, numa situação de fenómeno extremo, se estes logradouros estiverem todos impermeabilizados, o que é que acontece àquela água? Ela não se infiltra no solo, vai imediatamente e a toda a velocidade
a fluir a jusante, portanto, nos pontos críticos do sistema de drenagem. E vamos ter situações de inundações, situações de perdas, pelo menos de perdas materiais, se não de perdas de vida humana, se os fenómenos forem extraordinariamente extensos e se este fenómeno de impermeabilização da cidade for aumentando. Quanto mais impermeabilizarmos o solo da cidade, mais velocidade estamos, mais quantidade de água estamos a injetar no sistema de drenagem da cidade. Só para terem uma ideia, aqui na área das Avenidas Novas, no PDM 94 isto era permitido. Era possível impermeabilizar tudo. E devo-vos dizer que a regra nas Avenidas Novas era isto. Podem consultar, os processos são relativamente públicos. Se quiserem consultar os processos de edificação, podem verificar que isto era a regra. E, aliás, foi muito interessante verificar em que houve um período, a partir da discussão pública do novo PDM, em que os processos na Câmara tiveram que ser vistos à luz do anterior PDM e deste PDM. Então nós víamos que, claramente, grande parte das pretensões nas Avenidas Novas eram chumbadas no novo PDM e seriam aprováveis com o anterior PDM. O anterior PDM ele era muito rigoroso quanto aos usos, portanto, protegia muito a questão do uso habitacional. No novo PDM é um mix de usos, portanto, a questão dos usos até aparentemente lhes dava maior liberdade neste PDM, que era normalmente um motivo de indeferimento com o anterior PDM, mas depois, quando chegávamos às questões ambientais e às questões culturais, a coisa piava mais fino e, portanto, chumbava com este PDM. E, portanto, temos aqui uma situação em que eles têm que deixar no mínimo 20% ou 30% no sistema úmido se tiverem medidas de compensação. Se não tiverem medidas de compensação, é obrigatório deixar no mínimo 50% ou 70% do degrador no sistema úmido. É evidente, eu estou a dizer nas Avenidas Novas. Nas áreas históricas, a regra é, portanto, nas áreas mais históricas, mais antigas, a regra é diferente. Ainda é mais apertada. Portanto, nós quantificamos a permeabilidade, tínhamos um levantamento dos degradores permeáveis, que ainda estavam permeáveis por fotografia aérea na cidade. Fizemos as contas. Se por absurdo toda a gente usasse as regras do PDM 94, o que é que ia acontecer? Se por absurdo toda a gente impermeabilizasse ao máximo por estas regras, o que é que isto ia acontecer? E, portanto, quantificámos isto no relatório do próprio plano, para não haver dúvidas do que é que estávamos a propor. Por outro lado, como política, aumentar este espaço verde com regra reduzida. Tem havido já experiências nesta matéria e na escolha das próprias espécies nos espaços verdes para reduzir as necessidades de rega. A criação de uma rede de águas tratadas para lavagem de ruas e rega de espaços verdes. Esse sistema tem estado em implementação. Neste momento já existe os próprios caminhões que vão abastecer-se à etar de Alcântara, que já tem um tratamento terciário, e já há uma rede que chega ao Terreiro do Paço desde Alcântara. Por outro lado, medidas de melhoria da eficiência do consumo de água nos espaços verdes regados através da instalação de sistemas de monitorização das necessidades hídricas de solo e regulação da rega em função dos mesmos. A produção de recolha e armazenamento de águas pluviais nas novas urbanizações. Isto está ligado a um sistema de incentivos que está previsto no novo Plano Diretor Municipal, cujo regulamento neste momento está para a aprovação da Assembleia Municipal. Também definição de metas de adoção de tecnologias de aproveitamento de energias renováveis na cidade de Lisboa e novos projetos urbanos e incrementar a produção local de energia. Também ligado ao tal sistema de incentivos e que foi, aliás, um trabalho que partilhamos e que foi feito em parceria também com a colaboração da Lisboa Nova, sob o ponto de vista técnico e de outros serviços municipais que tinham know-how e que, no fundo, emprestaram o seu know-how para estabelecer este regulamento desses incentivos. Porque é um regulamento muito claro, com metas quantificadas, com pontuação quantificada, tudo muito quantificado. Não são ideias gerais, são coisas que são pontuações muito concretas, com metas muito concretas lá quantificadas. A criação de condições para a circulação pedonal
e de bicicleta na cidade em articulação com o transporte público. E eu aqui faço um enfoque muito grande no transporte público. Penso que é uma pena ainda não termos conseguido fazer uma rede de bicicletas partilhadas. Eu, pessoalmente, sob o ponto de vista pessoal, a minha aposta seria numa rede de bicicletas partilhadas. Isto porque, classicamente, os técnicos olham para a mobilidade de uma forma estratificada. E, portanto, pensam que há pessoas que andam no transporte individual, que há pessoas que andam de bicicleta e que há pessoas que andam no transporte coletivo e há pessoas que andam a pé. E isto, hoje em dia, já não é verdade. Hoje em dia as pessoas fazem aquilo que se chama o zapping diário. Vão levar os filhos à escola, vão para o trabalho, vão para o ginásio, passam por casa dos pais, vão ao supermercado, pelo meio, e, portanto, no seu dia-a-dia fazem multitarefas que estão em vários sítios da cidade. E, portanto, hoje a realidade da mobilidade na cidade, cada vez mais, é uma multimodalidade, mais multimodal do que propriamente monomodal. Portanto, eu posso, e não estou a ser insustentável, num período do dia usar o transporte individual. E depois, no outro período, usar o transporte coletivo. E no outro andar a pé e no outro andar de bicicleta. E, portanto, eu só consigo introduzir a bicicleta nesta lógica se eu introduzir a bicicleta partilhada. Pensem assim. Para o esforço físico de uma pessoa que anda de bicicleta, a pessoa com o mesmo esforço físico anda 5 vezes mais de bicicleta do que se andar a pé. Se uma estação metropolitana, para uma pessoa saudável, uma situação relativamente plana, está confortavelmente a 300 metros, qualquer pessoa se desloca facilmente 300 metros para apanhar um metro, e, portanto, a área, a circunferência que irradia uma estação de metro é 300 metros, classicamente, é assim que os técnicos pensam. E, portanto, até podemos ver qual é a população abrangida e perceber, no fundo, a viabilidade daquela estação de metro económica. Se eu andar de bicicleta, ando 300 metros vezes 5. E, de repente, estou a ampliar vezes 5 a área de influência de uma estação de metro. Isto, sobre o ponto de vista da viabilidade económica do próprio metro, é bastante interessante. Sobre o ponto de vista da promoção de uma mobilidade sustentável na cidade, também é extraordinariamente importante. Porque eu, de repente, com o mesmo esforço físico, estou 5 vezes mais distante da boca do metro do que aquele que está ali perto da boca do metro, mas faço o mesmo esforço físico se for de bicicleta. Isto é conseguido com a bicicleta partilhada, mais facilmente. A criação de novos corredores de transporte coletivo. Lisboa, no contexto da área metropolitana, evidentemente tem uma boa cobertura de transportes coletivos, mas nós temos zonas de sombra de transportes coletivos. E, portanto, detectamos as áreas da cidade onde há deficiências de ligação de uma ponta à outra naqueles corredores. E, portanto, apesar de as pessoas estarem logo a visualizar um metro ligeiro de superfície ou um elétrico tipo 15, não significa que o modelo seja esse, a tecnologia seja essa. Aquilo que, até porque a escolha da tecnologia tem muito a ver com a oferta do mercado na tecnologia e com os próprios estudos de procura, que nós não o fizemos para o PDM. E portanto, portanto, nós marcamos estas zonas de criação de novos corredores. Alteração de regras de captação de estacionamento. Hoje sabe-se que a oferta de estacionamento é um indutor do transporte individual. Portanto, se eu tiver um estacionamento reservado no meu local de trabalho, mesmo que tenha oferta de transporte coletivo, eu sou convidado a levar o carro. E, portanto, isto já foi percepcionado nas outras capitais europeias. E, portanto, nós fizemos um zonamento do estacionamento no novo plano diretor, com captações máximas, mínimas e máximas. As máximas para apoio das atividades económicas. Temos uma densificação seletiva no plano diretor municipal junto das interfaces de transportes. E aqui é muito importante a linha de cintura, e, portanto, uma coroa de centralidades portanto, dentro daquilo que é a linha de cintura, que hoje está integrada no passe da cidade de Lisboa.
E, portanto, pensando que uma parte das pessoas que trabalham em Lisboa continuam a residir fora, então é bom que venham o transporte coletivo e que tenham os seus próprios locais de trabalho conectados com as estações de transporte coletivo e aquelas que são mais pesadas, como forma de credibilização. Depois temos um conjunto também de medidas de mitigação. Uma é a mixigenação funcional, porque se eu misturar funções na mesma área da cidade, eu estou a diminuir as deslocações dentro da área da cidade. Um bom exemplo é Campo de Ourique. Campo de Ourique tem uma matriz de deslocação muito equilibrada. Não é por acaso, porque é uma das áreas da cidade onde há uma mixigenação perfeita das atividades. As pessoas vivem em Campo de Ourique, trabalham em Campo de Ourique, têm comércio em Campo de Ourique, têm equipamentos em Campo de Ourique e, portanto, é possível uma vivência durante 24 horas do dia naquela área da cidade sem necessidade de deslocações. Também medidas de redução do fluxo automóvel através de políticas de calibração de via e aposta clara nos preços de estacionamento, fiscalização e estacionamento ilegal e melhoria do transporte coletivo. Isto é uma nova ideia de hierarquização da rede viária. A antiga hierarquia da rede viária apontava num sistema radioconcêntrico o vértice no Terreiro do Paço, o que significava que penalizava todo o eixo central da cidade, o que o tornava completamente invivível. Portanto, estar numa esplanada na Avenida da República não é propriamente uma coisa muito agradável, apesar de lá estar o Galeto. E, portanto, se nós libertarmos de tráfego o espaço central da cidade, é possível requalificar a área central da cidade para o peão e criar novas condições de vivência do espaço urbano. Aposta nos modos suaves e, portanto, no novo plano diretor, ao contrário dos anteriores, nós temos marcada a rede pedonal e a rede ciclável estruturante, portanto, como aposta política clara. Também com medidas de mitigação, promover zonas de moderação de velocidade e zonas de qualificação pedonal. As zonas de moderação de velocidade são áreas maioritariamente habitacionais, em que a ideia é fechar ao tráfego de atravessamento essas áreas e reganhar a vivência de espaço público. Idealmente que os miúdos possam vir outra vez para a rua jogar à bola e partir uns vidros com a bola, que é uma prática que se perdeu, e qualificação pedonal daquilo que são áreas, que são claramente áreas centrais, como o Centro Histórico, Parque das Nações e Belém, e que são áreas turísticas, em que a lógica, obviamente, não é tanto de fechar ao tráfego de atravessamento, mas diminuir o espaço do automóvel e aumentar o espaço do peão. Medidas de regulação da eficiência energética nos edifícios e no espaço público. Aqui socorro-me da estratégia energético-ambiental. Na cidade de Lisboa, os edifícios são responsáveis por 46% do consumo de energia e 45% das emissões na cidade de Lisboa. Obviamente não é no edifício, as emissões estão lá na central termoelétrica. Depois, a questão da avaliação do potencial de integração de tecnologias de aproveitamento solar ao nível do património edificado na cidade de Lisboa. Isto cruza com o sistema de incentivos e com o trabalho que a Lisboa Nova levou a cabo com a Carta do Potencial Solar da cidade e que neste momento já está disponível em ambiente web. A implementação de toda a cidade de sistemas de recolha seletiva porta a porta, a promoção de incorporação gradual dos resíduos da construção e demolição em obra. E aqui, muito mais importante do que isso, é a própria reutilização dos edifícios, mais do que a reabilitação urbana. A criação de uma rede de postos de abastecimento para veículos elétricos. Isto era uma ideia, quando estávamos a elaborar o PDM, que já está materializada. Se virem o mapa, está georreferenciado. Lisboa é a área que tem maior concentração de postos de abastecimento. Substituição progressiva da totalidade da frota municipal por veículos elétricos. Vemos aqui o Presidente da Câmara. Normalmente o Presidente da Câmara tem um carro no mínimo com 5 metros, normalmente de marca alemã, e portanto este anda aqui com não sei se chega a 3 metros, portanto, e de mobilidade elétrica. Aumento da área total da estrutura verde da cidade, em que aumentamos em mais 23% em termos líquidos, não em termos brutos seria muito mais. Em termos líquidos, são mais 23% do que 94%. A concretização de novos eixos urbanos arborizados, isto é uma ideia que já vinha do anterior PDM e que foi continuada e intensificada. O desenvolvimento do Parque Florestal Monsanto como Mata Modelo,
tem um plano de ordenamento florestal autónomo. A intervenção sobre a rede de drenagem com vista a reduzir os efeitos de inundações. Temos aqui um grave problema, que é a bacia de Alcântara, da Ribeira de Alcântara, que é enorme, é desmesurada. E, portanto, a ideia foi parti-la no sistema artificial em mais duas. E, portanto, drenar para aliviar precisamente o sistema de Alcântara. Finalmente, estou a acabar. PDM fundamenta-se em 7 objetivos: mais famílias a residirem em Lisboa, mais empresas e mais empregos. Uma coisa articula-se com a outra, como viram. Mais reabilitação e melhor aproveitamento do edificado. Aqui, para além da reabilitação, hoje também o enfoque é na reutilização. Um bom exemplo é o LX Factory, outro bom exemplo é o Mood. É, de repente, com pouca intervenção, nós pegamos edifícios que tinham outras funções e damos novas funções. E, portanto, isto é qualquer coisa que apareceu de novo e que a crise pode ajudar a potenciar. Melhor espaço público e mais áreas plenárias, e isto articula-se com a reabilitação urbana. A dada altura pensou-se que o desafio da reabilitação urbana era, já que os proprietários não fazem, a Câmara substitui-se, então vai fazer mega empreitadas, vai fazer empreitadas para substituir aos particulares. Isso redundou num insucesso, porque de facto são milhões que a Câmara não tem para reabilitar todo o parque edificado, não se pode substituir aos particulares e, portanto, hoje, o sucesso, o que é que nos diz? A reabilitação urbana, a Câmara tem que intervir naquilo que os particulares não podem intervir. É reabilitar o espaço público e dotá-lo de equipamentos. Um bom sucesso foi a intervenção na moraria. Nós tínhamos uma área da cidade que os lisboetas não iam lá, se não eram consumidores de drogas, se não eram consumidores da prostituição, logo não iam à moraria. Porque ao bairro Alto iam beber copos, ao Alfama iam levar uns amigos estrangeiros e também se bebiam os copos, mas à moraria não se ia. E neste momento já se pode ir à moraria, ir a festivais na moraria. O imobiliário, o preço do imobiliário na moraria já aumentou, é um dos sinais. Porquê? Houve uma intervenção no edificado, houve uma intervenção ao nível social e houve, de facto, uma intervenção ao nível dos equipamentos. E, portanto, a Câmara fez aquilo que os particulares não podiam fazer. Logo, criou-se uma dinâmica de reabilitação. Em integrar a Frente Rio na cidade, isto é um aspecto muito importante no momento em que o Porto de Lisboa perdeu muitas áreas, em que houve uma transferência dominial de parte que era do Porto de Lisboa para o domínio municipal e, portanto, essa integração de Frente Rio na cidade fez-se essencialmente numa perspectiva de dotar a cidade de mais espaço público. Menos carros a circular, mais transportes públicos e mais meios de transporte. Mais verde e mais eficiência energética, portanto, quer através do sistema de incentivos, quer com medidas estruturais ao nível do ordenamento do território. E é tudo. Peço desculpa por ter sido muito obrigado. Aqui está bom, parece. Agora fazemos uma interrupção. Eu pedi que fosse só 10 minutos, temos que seguir o mais tarde ao quarto para as 10. Portanto, depois dos 10 minutos retomamos o debate. Vou pensando nas perguntas. Pensando nas perguntas desde já, quando já está a terminar o prazo.